Falando em friozinho na barriga, gente, vamos falar então do presidente Lula. Hoje ele vai embarcar para a Argentina, não sei se já embarcou, mas ia embarcar, para participar da cúpula do Mercosul. Aliás, o Brasil vai ser, o presidente Lula vai ser presidente por 6 meses, que é o período, né, que dura a presidência do Mercosul. E aí ele vai assumir a presidência. O que ele quer levar, né? Não nessa cúpula especificamente, mas nesse processo, assim. Ele quer fazer uma integração maior do bloco, como ele já vem dizendo, né? Com outros países da América Latina. Inclusive, vejam só, a Venezuela, a tão polêmica Venezuela, que já assim, rendeu um monte de coisa negativa para ele, e ele ainda insiste. Aí na sexta-feira, ou na quinta, não me lembro, falou que o conceito de democracia era relativo. Isso. Aí a gente só olha, o olho arregala, né? Fala, ué, mas tá tudo bem? Enfim. E uma das questões é essa, mas eles não vão debater isso especificamente, né? Mas obviamente que ele está tentando trazer. Mas assim, um dos preceitos básicos, né, para você ter ali, para um país entrar no Mercosul, é exatamente um deles, né, o mais básico, é que o país seja um país democrático. Então, a Venezuela, se for entrar, né, dentro desse acordo, se for isso mesmo, vai ter que fazer eleição. Eleição já tem, mas uma eleição que seja transparente, né, que não tenha nenhum tipo de perseguição ou de que não tenha que não entrave, né? E que não tenha também nenhuma questão relacionada a tirar direito político, direito de vida, né, das pessoas, né? Não pode perseguir, não pode nada. Exato. Enfim. Basicamente isso. E outra questão, claro, é aquela questão que já se arrasta há anos sobre o acordo, né, do Mercosul com a União Europeia, que a ideia era destravar esse ano, mas, enfim, eles colocaram, né, acho que foi a França, enfim, alguns países europeus colocaram uma condição que foi muito ruim, recebida de uma forma ruim pelo Brasil, pelos países aqui do Mercosul também, que é aplicar sanção caso os países daqui não consigam cumprir determinadas metas em relação ao meio ambiente, e seriam sanções econômicas. E aí, o que vocês acham dessa viagem? O que pode trazer? O que pode se desenhar? Que teve no governo passado aquele lance das cláusulas leoninas, que o Bolsonaro falou que tinham cláusulas leoninas. Era referente ao acordo do Mercosul. Era esse mesmo, né? E continuamos falando, mesmo em outro governo. Que é um acordo que, na verdade, começou a ser costurado em 99. Fala mais pertinho. Perdão. O povo fica fazendo química. Aí química não é mímica. Ninguém tá fazendo química. Olha que louca. É segunda-feira, gente. Perdão, o final de semana foi animado e a pessoa fala química em vez de mímica. Desculpa, Mas fala. não, imagina. Um acordo que começou a ser desenhado em 99 e nessa ocasião das cláusulas leoninas no governo anterior, o presidente Bolsonaro... o então presidente Bolsonaro estava classificando o acordo como se tivesse sido uma conquista do seu governo, né? Sim, exatamente. Que é uma coisa que acontece a cada novo governo. Há 20 anos, é isso? Isso, quase 30, né? Eu acho válido a gente pensar em Mercosul, acho que é importante para o Brasil, acho que é importante para a gente como bloco. O presidente Lula se manifestou lá no início do ano que gostaria que o Brasil tivesse uma atmosfera... que nem a União Europeia, como bloco, que ele avaliava como podia ser tão firme e forte o bloco. Uns 1.500 anos de história na frente pra gente chegar lá. Mas... isso, pra gente encontrar essa unidade, né? Mas eu acho importante, beleza. Só que assim... tem muita coisa para organizar, né? Tem. E é uma coisa que eu acho muito doida, assim, uma observação muito de leigo, mas de todas as vezes que a gente ouve falar sobre... Porque aí eu acho que as pessoas se identificam quando a gente fala assim, não, de verdade, fala. Né? Sobre Mercosul, que a gente fala de Mercosul, e ainda mais associando o Mercosul à União Europeia, e dá a impressão de que o Mercosul é um bloco gigantesco, né? Formado por todos os países da América do Sul. São 4, gente. Sim. São 4. Boa, somos gostei. nós, Argentina, Paraguai, Uruguai e a Venezuela, que está suspensa. E o país tem 13. Eu não tenho a menor ideia se o que eu vou falar agora faz algum sentido ou não. Estou sendo muito honesto com vocês, mas me parece fazer mais sentido você tentar ampliar o bloco regionalmente, que é uma das pautas, né, que eles vão discutir, do que
continuar gastando energia num acordo que aparentemente nenhum dos dois lados está muito interessado em fechar. isso. Porque são 25 anos de exatamente. discussão, gente. É uma doideira. Porque a própria França, né, não tá querendo, não tô muito afim, porque pode trazer alguns... Eu não sei se vocês viram, mas foi gostosa a imagem. Cecília é minha coach aqui de... Eu dei um tapa na cabeça dele pra se aproximar do microfone. Pra ele ficar perto do microfone. Perdão. Até, enfim, o que a gente tava falando mesmo? Não, o bom é que a gente tá num programa que permite tudo isso, né? Podcast é maravilhoso por conta disso. É isso. Mas, não, e ainda você falou da Venezuela, desculpa, acho que eu cometi um erro então, né? Porque a Venezuela tá suspensa, né? Isso. Não, mas para efeitos práticos ela não faz parte, pra né? que ela volte. É isso. Negócio que é complicado botar, né? Da forma que está. Totalmente. E ainda mais com a pecha que tem aqui no Brasil atualmente. Ainda mais depois de uma eleição como a do ano passado. Não, né? e mesmo Que essa foi a tônica do negócio. E mesmo naquele evento que o Lula fez aqui, que chamou todos os chefes de Estado aqui dos países da América Latina, e... eu não lembro quem que foi, mas governos de direita e esquerda criticaram o fato do Lula ter elogiado Maduro, Acho né? que a mais veemente foi a do Lacalle Pou, do Uruguai, né? Ele ficou pistola, assim, falou abertamente no evento mesmo que aquilo era uma insanidade, né? Trazendo, né, a opinião de líderes regionais, né? Se a gente for olhar para cá. Sim. Então, assim, é algo que é muito difícil ainda, né, da gente... concretizar. Agora, em relação ao país, ao acordo, né? A própria França tem uma série não é proibições, mas de dificuldades de implementar esse acordo, porque vários agricultores, não é agricultor que fala, mas enfim, o setor agropecuário vê uma série de problemas, né, em relação a esse acordo que pode ser prejudicial para o setor para a indústria francesa, entendeu? exatamente. E aí, por que, né? Não, você vai criando uma série de entraves, assim. Eles fazem cobranças que são cobranças mundiais, mas também eles querem proteger o lado deles nessa história, os agricultores e a cadeia deles. Então, assim, existe... obviamente, a gente exporta e produz muito mais do que eles seriam capazes de produzir. No entanto, tudo tem um interesse. E nessa jogada, nessa negociação econômico-política, a gente tem que saber muito bem que caminho que a gente quer seguir. E eu acho que o Lula está querendo fazer isso, presidente, né? Ele está empenhado nisso. Sim, mas também entendendo... Engraçado, a gente estava falando agora da eleição de 2018, que eu fui carrapato. No dia que o Bolsonaro venceu a eleição, eu estava lá no Rio e a gente foi pro hotel ali onde ficavam todos os futuros ministros e os aliados, e estava o Paulo Guedes sentado numa poltroninha, e aí, imagina, Paulo Guedes ali dando sopa, todos os jornalistas no hall do hotel, uma nuvem de pessoas no entorno dele. Eu estava vendo o vídeo antes de vir para cá. E ele fala, uma correspondente argentina pergunta para ele: e aí, o Mercosul vai ser prioridade? E aí ele respondeu, até anotei aqui para trazer, ele respondeu assim: o Mercosul é restrito demais, o Brasil ficou prisioneiro de alianças ideológicas, é uma prisão cognitiva, só se negocia com quem é bolivariano, o Mercosul não será uma prioridade do nosso governo. Que, obviamente... E não foi mesmo, né? Não foi, definitivamente não foi. Ele manteve a promessa? Ele manteve a promessa, mas eu achei interessante essa... Claro que isso também é muito discurso político, né? Mas Sim. Essa observação dele sobre só se negocia com quem é bolivariano. Porque é isso, a Cecília estava falando das diferenças das indústrias e tal, de lá para cá tem que ser um negócio que faça sentido para todo mundo, mas tem um viés ideológico que está rolando também, né? Claro. A Sempre gente está tem. vendo um Lula muito mais sindicalista agora, assim, do que nos primeiros governos dele. E por que assim, será, aquela né, vibe. que ele tá nessa vibe? Eu acho que tem uma questão de idade, de com quem ele está falando. Foi uma eleição muito meio a meio. Foi. Né? Eu tenho uma teoria também. Eu E acho que a prisão também, né? A prisão, com certeza, mas um terceiro mandato para um cara como Lula deve soar como um vai, filho. Vai, Isso, vai. faz o que você quiser. É a terceira vez que tu foi preso no meio do caminho. Não, e quem voltou. sabe não vai nem ser candidato à reeleição, Pode né? não ser candidato Enfim, à a gente não sabe reeleição. ainda. Voltou, desarticulou inimigos.
desestruturou bases. O sinal que ele recebe do país é um vai em frente, faz o que você acha que tem que fazer. Eu imagino que seja isso que ele sente. Mas, né, é uma liberação. Com certeza. Terceiro mandato nunca aconteceu. Mas inclusive até o humor dele, né? Isso me chama atenção, assim, que quem tá próximo, né? E, enfim, a própria imprensa fala que ele tá muito mais mal-humorado, né? Mais irritado, tal. Eu acho que também essa dificuldade que ele tá encontrando agora em relação ao que ele teve no Lula 1 e no Lula 2, que é muito maior agora, né? Tem um Lira aí bem poderoso, né? Opa, ele encontrou uma outra estrutura. Nosso primeiro-ministro. Nossa, total, assim, né? E trava, simplesmente Totalmente. trava o jogo, Totalmente. entendeu? Aí fica, acho que ele vai fazer viagem internacional para tirar o olhar, né, da agenda doméstica. Deixa o Alckmin conversando ali com o Lira, ele se entende melhor. Alckmin, hein? Ele tá realmente Tá sumido, ali. né? E Alckmin, gente? Cadê Alckmin? É uma boa pergunta. Nosso VP e ministro, né? VP e ministro, exatamente. Ele fica ali nas negociações econômicas ali, acho né? que é o cara do bastidor, assim, que tá tentando... E bastidor mesmo, né? Mas é um O cara Lula que tá fala indo que super bem, assim, né? A avaliação não do próprio partido, tem muita gente com ciúmes dele, Sempre. inclusive, né? Sempre. Sempre. Mas estão com ciúme até do Stuckert, gente, Pois do é. fotógrafo. Ah, essa eu não sabia. Babado fortíssimo. Ah, então, por favor. O Stuckert foi barrado 2 vezes na mesma semana passada, De né? entrar no Palácio Alvorada. Mas por quê? Ah, ciúmes da... Porque é isso, quem é muito próximo do presidente acaba tendo mais poder. E diz a nota, né? Saiu, acho que era no Lauro Jardim, que não se sabe de onde veio a ordem ainda para barrar. Mas que foi uma situação bem constrangedora. Ué, mas no Palácio da Alvorada, né? Foi Alvorada ou foi Planalto? Porque a Alvorada aí é um negócio mais íntimo, né? Acho que foi Planalto. Deve ser, porque aí são os ministros. E aí parece que na terça-feira ele tentou entrar, foi barrado. Aí depois de conversar ali foi liberado. E aí reclamou, que no caso ele faz as fotos, né, do presidente. Reclamou com o presidente Lula. O presidente Lula, teoricamente, teria intervido. Entrada principal do Alvorada. Caramba, é pior, porque aí é uma coisa mais íntima, né? E aí na quinta-feira aconteceu de novo. Aí liberaram ele, mas não queriam liberar o resto da equipe de fotografia. Aí ele deu outro ataque lá. Olha, e não são só os aliados de Lula que estão com ciúmes. O sentimento, eu tô falando, tá? O ex-presidente Jair Bolsonaro. Já começa a rir, né? Não, mas eu não tô... Enfim, não tô desfazendo de nada. Eu só tô falando que o ex-presidente Bolsonaro... É porque a gente acaba falando sempre dos dois, né? É isso. A gente fala de um e fala... Vocês viram o meme que fizeram... Oh, meu Deus. Fizeram eles cantando Evidências, os dois? Não vi. Inteligência artificial. Mas deve ser bom. A inteligência artificial. O Bruno Sartori, que faz isso. É um cantando pro outro. Um cantando. cantando. Eu digo que... Eu vi. Ah, a gente ia ter separado pra colocar aqui no ar. Pô, que pena. Pois é, mas é porque é isso, a gente fala de Da um, próxima fala vez do vocês outro. entram no grupo da pauta, que aquelas, né? Chama os caras e manda eles trazerem a pauta. Tipo, lógica, né? A gente adora.